Oi, gente, boa noite. Voltamos com mais uma Blitz Renascer. Hoje, para falar sobre o capítulo de ontem, capítulo 23, exibido na sexta, dia 16 de fevereiro, foi um sextou de excelência em Renascer. E olhe que estamos falando apenas do capítulo 23. Ainda há muitos capítulos pela frente, mas um nível assim colossal, né? Para provar, né? Para confirmar, reafirmar o quanto a teledramaturgia brasileira é potente, é linda, é grandiosa, e o quanto eu me orgulho de ser uma pesquisadora de teledramaturgia, de admirar, de bater palma para estes artistas brasileiros, para estes técnicos, para essas pessoas que estão na frente, emprestando o seu rosto, o seu corpo, sua emoção inteira para fazer a gente viajar naquela história, embarcar na narrativa e acreditar que em algum momento tudo aquilo ali é verdade, né? Tudo aquilo que foi criado pelo Benedito Rui Barbosa e agora está sendo olhado por um outro viés, junto com o avô, pelo Bruno Luperi, não é? Que é neto do Benedito e é um grande dramaturgo brasileiro também. E eu estou completamente embasbacada com o capítulo de ontem. Por isso que venho falar para vocês somente hoje, porque eu estava vendo o capítulo novamente e novamente chorei ao terminar o capítulo. Que coisa linda, gente! É para sair correndo e aplaudir de pé. Quem não viu e gosta de coisa bonita, e gosta de narrativa, gosta de ficção, aprecia, respeita e aplaude a teledramaturgia brasileira, tem que ver e rever. É lindo demais, assim, e muito forte, sabe? Então é o primeiro capítulo que eu vi falar, assim, com mais força, né? Sobre a questão fundiária no Brasil, a questão da terra. A gente sabe que este é o grande esteio desta narrativa, como de todas as obras do Benedito, é a questão fundiária, né? Mas neste capítulo, em que vai ser o casamento do Zé Inocêncio, o segundo casamento dele, desta vez com Mariana, ele chega a falar sobre isso com o Lívio, que é um rapaz que vem de um assentamento, encontra o Padre Santo no caminho. O Padre Santo tinha sofrido um prego e ele dá uma carona de moto ao Padre Santo e enfrentam, né, um assentamento no meio da estrada. É uma cena também muito interessante, eu não vou dar aqui spoiler, quem não viu veja de novo, mas é muito rica a cena. E aí preciso também fazer um parênteses para elogiar o ator que eu não sei quem é, não conheço, não sei o nome, mas fantástico também, que fez uma participação bem pequena, mas ele é o mecânico que recebe o padre numa mecânica do meio do caminho, no meio da estrada, e o padre leva o carro dele que deu prego para resolver ver se o cara tira o carro do prego lá no meio do caminho. E aparece este ator maravilhoso. Não tem quem diga, vendo a cena, como acontece com todos os grandes atores, que o cara não seja realmente um mecânico de beira de estrada. Fantástico! Eu não sei quem é, quem souber o nome dele me diga, é para bater palma para ele. Parabéns, meu camarada, você fez grandiosamente o seu personagem de um simples mecânico. Mas eu preciso elogiar, porque em geral, quem comenta a telenovela não fala desses personagens pequenos que aparecem de vez em quando, ou só uma vez, mas eles são fundamentais para que a gente continue acreditando na história, para que a gente mergulhe na narrativa e fique preso a ela. Então não pode desandar nenhum elemento. Todos os elementos trabalham perfeitamente para construir o resultado final, que no caso desta Renascer, eu já sei que vai ser um colosso, como foi Pantanal, e desde o começo, antes de começar, eu sabia que seria. Por quê? Porque eu conheço a dramaturgia do Benedito e conheço o trabalho do Bruno Luperi, desde Velho Chico. E lá em Velho Chico ele já me encantou, com a qualidade do que ele escreve, com a potência das coisas, das temáticas que ele traz para as pessoas discutirem. Então, esse parêntese só para falar deste ator, que fez o Mecânico do Meio do Caminho maravilhoso, para citar também esse ator Juan Paiva, que é um menino jovem, excelente, né, um representante da negritude que está lindamente na dramaturgia, como fez o filme do Claudinho Bochecha, que está com o maior sucesso. A gente precisa ver, né? Eu amo o Claudinho Bochecha. Então, ele está brilhando. O Juan a gente conheceu e o Brasil todo ficou tomando conhecimento dele quando ele participou de Um Lugar ao Sol, fazendo aquele jovem muito sofrido, que eu não lembro o nome agora, não lembro mais, mas ele fez um trabalho espetacular, né? E aí ganhou toda a imprensa, público, todo mundo se apaixonou por ele. Ele realmente é um grandíssimo ator, este menino. Depois falo dele, apenas preciso falar agora porque
ele tem momentos de muita tristeza e de muita revolta neste capítulo, porque a Mariana, por quem ele estava apaixonado, vai casar com o pai dele. E aí aquilo revolve muita emoção nele, muito sentimento. Ele está naquela dúvida, naquela culpa, né, de estar apaixonado pela menina que vai casar com o pai. Mas enfim, é um ator grandioso e é um conflito muito potente da trama. É muito importante que este conflito seja uma coisa tão forte na trama e que tenha um ator da qualidade do Juan para interpretá-lo. Então, mais uma coisa que eu tenho que ressaltar. A outra coisa é aos 26h45, quando aparece uma árvore, aliás duas, uma árvore que eu não sei direito, mas me parece um juazeiro, no meio assim da grandeza do sertão, está lá uma árvore, digamos, com uma copa muito frondosa. Então eu identifico como se fosse aquela árvore, é a árvore, digamos, representando o feminino, é a árvore mãe, e ao lado dela tem um coqueiro, que aí me parece o coqueiro simbolizando o aspecto, o lado masculino da vida na terra. Tá ali o sertão, e é sobre homem e mulher que a narrativa vai falar, sobretudo neste capítulo de casamento do Zé Inocêncio com a Mariana. Então aparece lá estas árvores no momento em que o Juan está deitado muito triste, chega a menina lá, que esqueci o nome dela agora, uma atriz fantástica também que brilhou em Todas as Flores, que faz a Zina, né? E acho que é esse o nome, e eles dois estão lá, ou seja, homem e mulher, depois vem o casamento, é homem e mulher e vai terminar com homem e mulher também. Então preciso falar disso. Aí quero falar, anotei até o nome aqui para não esquecer, da fotografia. Que fotografia primorosa é essa? No caso das árvores, é uma tomada Walter Carvalhiana. Não tenho como não dizer isso. É deste grande mestre Walter Carvalho, que é um dos diretores da trama, não é? Que é um cara que veio do sertão da Paraíba, que é apaixonado pelo sertão. Se ele não veio do sertão, nasceu em João Pessoa, ele é apaixonado pelo sertão. Ele tem o sertão dentro do coração dele, como eu tenho no meu. Então, a cena é Walter Carvalhiana, porque só quem tem aquele sentimento de sertão, com o aprendizado, com o tempo que ele tem de fotografia e a competência que ele tem em manejar as lentes da fotografia, poderiam conseguir uma imagem tão linda daquela e tão cheia de significado. Então, parabéns também por este simples take, simples entre aspas, porque ali tem uma potência enorme de beleza imagética, como tem também de produção de sentido. Num simples take. Então, esse pessoal que comenta telenovela, às vezes porque tem a obrigação de estar enchendo os sites para os quais trabalham com informação sobre a novela, chamar atenção e tal, ficam chamando para coisas que às vezes não tem nada a ver e deixam de olhar aspectos centrais, cruciais, como são esses que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, agora, fazendo um parênteses, já estão começando a falar por aí que o personagem da Mariana é um personagem que não chato, que o público está rejeitando, não sei o que. Já estão querendo criar a mesma coisa que criaram na época, em 1993, quando a Adriana Esteves fez Mariana, com o brilhantismo que a Adriana tem, né? E aquilo ali acabou resultando aquela jogada de farpas nela sem a menor necessidade. A moça era bem novinha, estava começando, e ela foi muito espicaçada pela crítica, pela imprensa, e aquilo resultou no afastamento da Adriana da teledramaturgia. Ela teve um processo de depressão, todo mundo sabe disso, ela conta sobre isso. Inclusive ela, do alto da sua dignidade, companheirismo, generosidade, conversou com a intérprete, né, que é a Teresa Fonseca, essa menina linda, que fez com muito brilho a La Bibi de Mar do Sertão. Ela é uma grande atriz, muito bonita, está começando, é verdade, mas ela tem muito brilho e tem muita gana por fazer o que quer. Então, Teresa, não escuta isso que estão dizendo não, que o seu personagem é chato, as pessoas não vão gostar. Você está fazendo muito bem, como brilhou fazendo a La Bibi. E eu tenho certeza que você tem a angelitude que a personagem requer e também uma certa dose de mistério, de dualidade nos sentimentos. Tá tudo muito bom, Teresa. Continua fazendo do jeito que você tá, que tá ótimo. E aí eu preciso falar dessa cena final. Gente, teve no meio do caminho o encontro do Norberto com o Norberto é o Matheus Nachtergaele, este ator fenomenal,
e o Jackson Antunes, outro grandioso ator nosso, do teatro, da música, da teledramaturgia, do cinema, enfim. A gente está cercado, a gente está com uma novela pulverizada de atores tremendos. Aliás, tem que falar também do Marcos Palmeira. Que coronel incrível ele falou. Ah, lembrei mais de uma coisa deste capítulo, gente, que depois eu vou ter que talvez fazer uma blitz só para falar neste momento. No momento em que ele está conversando, ele, o padre e o Lívio, este rapaz que chega agora na novela, e eles conversam sobre a questão do coronelismo, como eram os coronéis antigamente, antes dele, Inocêncio, né? Como é que se estabeleceu essa cultura do cacau, né? Que era o ouro da Bahia, o cacau, e como é que foi morrendo com a praga da vassoura e várias outras. E Benedito aproveita, Benedito e Bruno Luperi, para dar assim uma chibatada muito grande, uma lapada nesses caras patrões, né? Acostumados a explorar o povo, né? A só querer deles aquela história do braçal, né, e de explorá-los ao máximo, não dar-lhes a eles condições decentes de trabalho, de vida, de salário, enfim, isso tudo foi clarificado, conversado de forma muito, uma aula sobre o que é o coronelismo, por que a gente é contra, por que foi tão nocivo, porque quando a gente vê algum vilão ainda hoje, muitas vezes vestindo terno e gravata, não é o coronel que está lá no sertão, né? Eu encontrei coronéis no Rio Grande do Sul e nem era coronel de sertão com facão na algibeira, nem com chapéu, nem nada, mas a gente percebe todo o subtexto, né? De coronel, no sentido de ser mandão, só a voz dele serve, ele grita, ele manda, a mulher não tem vez. É isso que é o coronel. Ele é o explorador, ele é o cara vilão que quer que a gente esteja sempre aplaudindo, que ele pode fazer a coisa mais atroz e ele quer o apoio, né? Ele quer sobretudo que as mulheres, né, o reverenciem, e mulher para ele é só para usar, é só para maltratar, é só para servi-lo. Enfim, é uma aula que a novela dá neste capítulo 23, no meio do capítulo, quando Zé Inocêncio, feito com muita competência por Marcos Palmeira. É incrível porque o Marcos Palmeira é um ator carioca que tem um sotaque fortíssimo de carioca. Ele brilhou em Cheio de Charme com a história da dança do passinho, né? Ele tem um sotaque muito bacana, mas é um grandioso ator do Brasil e a gente tem que aplaudir. Ele está fazendo o Zé Inocêncio com o maior brilho. Fez um outro coronel lá atrás, o Leôncio, lá em Pantanal, fez igualmente com o maior brilhantismo. Algumas pessoas dizem assim, mas estou com raiva porque é o mesmo coronel, tá igual, não tem nada de um mesmo coronel. Há traços dos dois semelhantes, porque tanto é o mesmo ator como é o mesmo escritor. É uma obra do mesmo escritor, que tem o mesmo universo literário, entendeu? Mas depois a gente fala mais sobre isso, porque eu preciso me deter sobre estes momentos finais deste capítulo 23, aliás, momentos finais generosamente grandes, intensos e extensos, que foram os 9 minutos, uma cena que durou 9 minutos, quando aparece a Jacutinga e a Jacutinga vai deixar a casa que ela tem lá em Ilhéus, e o Norberto vai buscá-la para ir ao casamento com ele, né, para ir ao casamento do Inocêncio. O Inocêncio mandou chamá-la. Ela que fez o casamento de Inocêncio com Santinha e que fez o parto dos 4 filhos dele. Então ele tem essa gratidão a ela. Ele tem muita fé de que ela é uma pessoa que traz bons fluidos, né? E então o Norberto, que é apaixonado por ela, vai lá buscá-la. E aí, antes do Norberto chegar, está tocando a música instrumental Lua Soberana. Essa música que abre a novela, música do Ivan Lins e do Vitor Martins, que é um primor. Que letra linda, que coisa fascinante esta música, gente. E tem gente que comenta a novela, tanto como espectador como crítico, nem presta atenção na letra, né? Nem ressalta isto. Que letra formidável, que escolha. Aliás, é Rafael Luperi, né? É outro Barbosa, ou seja, por isso que eu digo que a novela é uma novela BBB de excelência. BBB por quê? Porque é Benedito Barbosa, né? Benedito Rui Barbosa, ou seja, B. O Bruno Luperi, outro B. E o Rafael Luperi, que faz a música, outro B. Então, BBB.
Renascer é uma novela BBB de excelência, nota 10, nota 1000. Eu chorei no capítulo ontem, chorei hoje de novo vendo, que coisa linda. Então o capítulo termina, é o seguinte, são 9 minutos de uma cena final, em que Norberto vai buscar a Jacutinga que é a cafetina, né, que acolheu tantas moças. E aí ela já está ficando idosa, né? Mas ela é a grande paixão de Norberto, que é o cara dono do bar, sabe tudo da cidade. Então ele é apaixonado por ela, vai buscá-la. E ela está internamente, já deixou a cidade, ela está deixando, ela está muito triste, não quer ir ao casamento, porque ela disse que quer guardar a lembrança do casamento que ela fez de Inocêncio e da Santinha. Então é muito linda a cena. O Matheus Nachtergaele é um ator que, quando eu o conheci há alguns anos atrás, eu me ajoelhei diante do Matheus. Eu não sei se ele lembra disso, mas eu me ajoelhei. Conto já já para vocês o restante dessa história.